Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, é naturalmente um dia muito feliz para esta igreja. Aquilo que podemos usar de palavra da Escritura é uma bem-aventurança que estamos a viver. Felizes aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que obedecem à sua palavra. Eu gostaria de partilhar convosco um texto que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja estava a começar. E a começar de uma forma tremenda, porque o Espírito tinha sido derramado. Pedro, coluna forte na igreja, tem o seu discurso, tem o seu sermão. E por causa desse sermão, muitos, não apenas judeus, mas de várias outras partes do Império Romano, estavam em Roma e ouviram e compungiram-se no seu coração. Lucas, o evangelista, escreveu exatamente esse, para além de outros relatos, mas esse que eu gostaria de partilhar convosco agora, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando no verso 37. Lemos assim: E ouvindo eles isto é, o que Pedro tinha pregado, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Aquele foi um dia de festa. Jerusalém estava de facto pronto para receber esta mensagem. Alguns deles, muitos deles, acompanhados de Jesus nas suas caminhadas, nas suas pregações. Alguns deles, porventura, rejeitando e até blasfemando. Mas alguns deles, quando chegou a esta altura, estavam prontos para tomar aquela decisão importante na vida. Eu, quando era jovem, ouvi que há 3 decisões que nós tomamos na nossa vida que são marcantes. Qualquer delas começada pela letra C. É a escolha do Cristo da nossa vida. A escolha da carreira que nós seguimos. A escolha do companheiro ou da companheira. E estas 3 escolhas são, de facto, marcantes. É evidente que a carreira pode-se mudar. O companheiro ou companheira, marido ou mulher, era bom que não se mudasse. Mas às vezes até acontece. Mas nós não podemos mudar de Cristo. Quando o aceitamos, quando o recebemos, é para toda a vida. Porque de facto é Ele que não apenas é o princípio e o fim de todas as coisas, mas Ele também, e unicamente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. E tal como Ele disse, ninguém vem ao Pai senão em mim. Então, quando nós escolhemos Cristo na nossa vida, podemos ter certeza também de que Ele nos vai orientar, nos vai ajudar na escolha da carreira e tantas vezes também, se não fizermos, na escolha do companheiro ou da companheira para a nossa vida. Cristo é determinante. É um vetor que está sempre lá e que, de facto, não condiciona os outros somente, mas orienta os outros aspectos da nossa vida, os outros vetores da nossa vida, para fazermos as escolhas certas em cada momento. E quando Cristo está na nossa vida, ela faz sentido. Quando Cristo está na nossa vida, tudo se ajusta. E porquê? Porque nós somos obra de Deus. O ser humano não é um animal qualquer. É animal em termos físicos, em termos materiais. Mas é um animal tão especial que foi colocado na coroa da criação. E somente a Ele, não a qualquer primata, não a qualquer ave do céu, não a qualquer outro ser, nem sequer aos anjos, Deus conferiu características únicas. De tal modo que os fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos feitos
fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso mesmo, como dizia Santo Agostinho, e eu não me importo de o citar, porque acho que ele estava cheio de razão, ele dizia isto: o homem tem um vazio no seu coração, que tem o tamanho de Deus. Só pode ser preenchido por Deus. E o homem pode procurar várias coisas para preencher esse vazio. Vazio espiritual que depois determina todas as outras áreas da sua vida. Mas enquanto não encontrar Deus, o seu Criador, o homem jamais vai estar completo. Jamais vai estar em plena felicidade. Hoje, há alegria nos céus. Mas há alegria no nosso meio também. Porque algum tempo atrás, em momentos diferentes e em circunstâncias diferentes na sua vida, tomaram a decisão mais acertada, mais preciosa da sua vida. Aquela que não apenas tem reflexos, tem impactos nesta vida, mas também que assegura a vida eterna com Deus. Esta era, de facto, a mensagem fundamental de Pedro e dos apóstolos. E ele colocava isto desta maneira: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. E o arrependimento o que é? É nós reconhecermos que, estando separados de Deus, jamais encontramos felicidade. Jamais encontramos paz. Jamais encontramos propósito para a nossa vida. Aqueles 6 que hoje nos deram a alegria de obedecer ao mandamento do Senhor Jesus. Seguiram muitos outros. Eu hoje tive um privilégio muito grande, sem desprezar cada um, mas pude batizar alguém que veio de Hong Kong, que tem ascendência chinesa. Eu nunca tinha batizado ninguém assim. Há uns bons anos atrás estive em Angola, numa igreja que estava sem pastor há algum tempo, porque estava a estudar num país vizinho, e havia mais de 25 irmãos prontos para serem batizados. E eu quero dizer que foi um dia muito feliz. Eu batizei 25 naquele domingo, em circunstâncias que não vão esquecer mais. Havia apenas esta altura de água, daqui até aqui. Podem imaginar o que é batizar-se. No início a água estava limpa, no fim estava bem suja. Porquê? Não porque aquelas almas foram limpas ali, mas porque eles vinham com os pés sujos. Alguns caminharam quilómetros e quilómetros para chegar ali. Alguns não tinham sandálias. Então entraram nas águas. Foi um dia memorável. E para terminar esse dia, havia um casal que estava à espera para ser casado. Então fiz o casamento também. Foi um dia de festa. Isto em Angola, há mais de 20 anos atrás. Já batizei muitos de algumas nacionalidades. Hoje, alguns brasileiros, alguns portugueses, de Hong Kong. Os meus irmãos, isto mostra uma coisa, que o reino de Deus não tem fronteiras. E é exatamente o cumprimento daquilo que a Escritura diz. Quando nós chegarmos lá, estaremos de todas as tribos, povos e raças. E seremos um só povo, povo do Senhor. E nesta igreja, nós não fazemos distinção de raças, nem de nacionalidades. Somos um povo do Senhor. Aquilo que eu gosto de dizer e que o digo com toda a convicção, somos uma família. E não importa de onde viemos, o que importa é que estamos aqui, estamos juntos e que caminharemos juntos. O que importa é que nós vamos obedecendo àquilo que é o ensino do Senhor Jesus. E o que importa também é que nós façamos exatamente como a igreja primitiva fez, batizando aqueles que aceitam ou aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E conforme nós podemos continuar a ler, no texto diz aqui no verso 41 que nós lemos: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E o verso 42 diz:
Ou mostra como era o seu modo de vida e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Mantinham-se. Domingo após domingo, semana após semana. E isto, meus irmãos, num contexto de tremenda hostilidade. A igreja estava a ser perseguida. Ia continuar a ser perseguida. E ainda não se tinha levantado aquele que iria ser o expoente máximo da perseguição, Saulo de Tarso. Mas também, ele ainda não se tinha confrontado com o Cristo vivo. E quando ele se confrontou, também ele se arrependeu, também ele mudou. Isso mostra que o arrependimento é para cada um de nós. Mostra que um dia cada um de nós precisa de ter este encontro com Cristo. Alguns que estão aqui, muitos que estão aqui já tiveram. Outros estão a ter. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo. Um apelo para que aqueles que um dia já aceitaram o Senhor Jesus e ainda não foram batizados, possam vir aqui à frente e dar testemunho disso mesmo e começarem a ser preparados para o batismo através de todo um processo de discipulado. Nós não fazemos outra coisa, ou não queremos fazer outra coisa, senão aquilo que encontramos na Sagrada Escritura. Aquilo que é a nossa doutrina, é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Podem nos chamar protestantes, podem nos chamar batistas, podem nos chamar evangélicos, mas nós somos seguidores de Cristo e da doutrina dos apóstolos. E uma das coisas que aquela igreja fazia, aquela comunidade fazia, era partir o pão. E o que é isso, o partir o pão? É a expressão que é usada no Novo Testamento, particularmente no tempo da igreja primitiva, para a celebração do memorial da ceia do Senhor. E nós vamos participar. Hoje, 6, pela primeira vez. Vão participar neste pão que já está partido, neste vinho que já está separado em cálices. Cada um de nós vai participar. Quando Lucas escreveu, relatando aquilo que acontecia na igreja primitiva, eles perseveravam unânimes no partir do pão. O partir do pão é exatamente essa expressão que figurou durante um tempo, de repetir aquilo que Jesus tinha feito na última ceia. Depois de ter ceado, de ter comido a ceia pascal, conforme já vinha desde os tempos de Moisés e desde o Egito, Jesus pegou no pão, o partiu e o deu pelos seus discípulos. E este partir o pão é exatamente isso, trazer à memória aquilo que Jesus fez. Então, meus queridos irmãos, aquilo que nós temos é o pão que já está partido, para não termos essa preocupação de estarmos sempre o pão e com tantos demoraria muito mais tempo. Mas é este pão. E este pão não é mais do que pão. Mas tem que nos trazer à memória aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. E para eles foi um momento marcante de comunhão, de partilha, de poder marcar ali um momento em que, quando eles estivessem juntos, se haveriam de lembrar desse sacrifício de Jesus, da vida, do seu corpo que foi dado naquela cruz do Calvário. E do mesmo modo o cálice, Jesus pegou e o distribuiu pelos seus discípulos. Ele disse, é para lembrar o meu sangue que vai ser derramado. Sangue esse que é para a remissão dos vossos pecados. E por isso mesmo, meus irmãos, aquilo que nós temos é isto mesmo, e trazemos à memória nestes dois elementos. O pão, lembrando-nos o corpo de Jesus. O vinho, lembrando-nos o sangue. E por isso mesmo nós vamos dar graça a Deus, tal como Jesus fez, tal como a igreja fazia. Pai do céu, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Uma vez foi suficiente para que todo aquele sistema sacrificial que vinha dos tempos antigos, e particularmente dos dias de Moisés, pudesse ter o seu fim e fosse substituído por um outro sacrifício, esse perpétuo, eterno, o sacrifício de Jesus. Muito e muito obrigado, Pai do céu, por aquilo que Jesus fez. Ele não era um homem qualquer, não era apenas um profeta, não era apenas um mestre, era o Filho de Deus vivo.
E Ele hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E por isso mesmo nós elevamos a nossa voz até Ti, Pai do céu, para que, por causa dos méritos do sacrifício de Jesus, Tu nos aceites como nos tens aceite, como filhos Teus. E nos dês esta bem-aventurança, esta felicidade, que é fazermos parte da Tua família, para todo o sempre. Ó Deus do céu, muito e muito obrigado, porque nós podemos celebrar hoje estas duas ordenanças, o batismo e a ceia. Vem abençoar particularmente cada um daqueles que foi batizado hoje, mas também, Senhor, abençoa aqueles que já foram batizados há anos e permanecem na sua fé, perseveram na doutrina de Cristo dos Apóstolos. E pedimos ao Deus que abençoe também aqueles que hoje certamente irão tomar a decisão de seguir o Senhor Jesus e de ser obediente. Em nome e por amor dele, nós oramos. Amém. Eu gostaria, para finalizar, de ler para vós um texto que é a grande comissão que nós encontramos no final do Evangelho segundo Mateus. E diz assim: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Esta foi a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, tem chegado até nós, e nós consideramos que é a nossa comissão também. Por isso mesmo, hoje tivemos este privilégio de batizar 6, tal conforme Jesus disse. Peguei o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Batizando então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou pedir que fiquemos de pé. E vou dar agora a oportunidade àqueles que ainda não foram batizados, mas que têm vindo a considerar isso como sendo uma ordenança, um mandamento da parte do Senhor. E estamos a dizer ordens que não se discutem, e sobretudo quando essas ordens vêm do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Aqueles que têm sentido no seu coração, têm considerado, sejam jovens, sejam adultos, poderem dar esse passo